Continuamos com o nosso pão diário nessa madrugada, com o ensino do Sermão do Monte, Martyn Lloyd-Jones, introdução geral. Quando se examina qualquer ensinamento, é regra sábia proceder do geral para o particular. Essa é a única maneira de não se perder de vista o bosque por causa da árvore. Essa regra reveste-se ainda de maior importância em conexão com o Sermão do Monte. Cumpre-nos observar, pois, que desde o começo precisam ser formuladas certas perguntas a respeito do famoso Sermão do Monte e seu papel na vida, maneira de pensar e atitude dos crentes. A indagação óbvia pela qual devemos começar é a seguinte: por que deveríamos ao menos tecer considerações a respeito do Sermão do Monte? Por que deveríamos chamar a sua atenção para esse sermão e seus ensinos? Bem, não digo que é o papel de um pregador explicar os processos de seu próprio coração e de sua própria mente. Mas é evidente que nenhum homem deveria pregar a menos que sinta que Deus lhe deu uma mensagem. É obrigatório para qualquer indivíduo que queira pregar e expor as Escrituras que espere pela liderança e orientação divinas. Portanto, meu pressuposto fundamental é que a principal razão para que eu pregue sobre o Sermão do Monte é que tenho sentido essa persuasão, essa compulsão, essa orientação do Espírito. Afirmo de maneira deliberada, porquanto, se me fosse dado o direito de escolher, eu não teria preferido pregar uma série de sermões sobre o Sermão do Monte. Conforme tenho este senso de compulsão, sinto que a razão particular para esta série é a condição peculiar da vida da igreja cristã em geral nesses nossos dias. Dizer que a característica mais óbvia da moderna igreja cristã é, infelizmente, a superficialidade. Segundo penso, não é formular um juízo exageradamente severo. Esse juízo não se alicerça somente sobre observações contemporâneas. Fundamenta-se muito mais sobre observações contemporâneas à luz das épocas e eras anteriores da vida da igreja. Nada existe de mais salutar para a vida cristã do que a leitura da história da igreja. Lendo-se novamente os grandes movimentos do Espírito de Deus e tomando-se conhecimento do que tem sucedido no seio da igreja em diversas épocas de sua existência. Ora, penso que qualquer pessoa que contemple o estado atual da igreja à luz desse pano de fundo, será levada, ainda que com relutância, à conclusão que a mais notável característica da vida da igreja atual, conforme já declarei, é a sua superficialidade. Quando assim assevero, não estou pensando somente na vida e atividade da igreja, no sentido evangelístico. Quanto a esse particular, penso que todos concordarão que a superficialidade é a mais óbvia característica da igreja moderna. Todavia, não estou pensando somente nas modernas atividades evangelísticas da igreja comparadas e contrastadas com os grandes esforços evangelísticos no passado. A atual tendência para a turbulência, por exemplo, bem como para o uso de meios
que teriam chocado e horrorizado os nossos antepassados. Tenho igualmente em vista a vida da Igreja em geral, onde a mesma coisa se verifica até em questões como o conceito de santidade expresso pela Igreja e toda a sua abordagem da doutrina de santificação. Para nós, o que mais importa é descobrir as causas dessas condições. No que me diz respeito, gostaria de sugerir que uma das causas fundamentais é a nossa atitude para com as Escrituras. O fato que não as tomamos a sério. O fato que não as aceitamos como elas são. E o fato que não permitimos que elas falem conosco. Paralelamente a isso, talvez devamos aludir àquela invariável tendência que temos de passar de um extremo para o outro. Contudo, a causa primária, segundo penso, é a nossa atitude para com a Bíblia. Permita-me explicar-lhe um tanto mais detalhadamente o que eu quero dizer com isso. Na vida cristã, coisa alguma é tão importante quanto a maneira como nos aproximamos da Bíblia, quanto a maneira quanto a lemos. Ela é o nosso único manual de instruções, a nossa única fonte informativa, a nossa única autoridade. Não fora a Bíblia, nada poderíamos saber acerca de Deus e da vida cristã, em qualquer sentido verdadeiro. Podemos extrair diversas deduções com base na natureza e talvez com base em diversas experiências místicas, mediante as quais chegamos a uma certa crença na existência de um Supremo Criador. Entretanto, penso que a maioria dos evangélicos concorda, segundo se tem aceito ao longo da já prolongada e tradicional história da Igreja, que não possuímos qualquer outra autoridade fora deste livro. Não podemos depender exclusivamente das experiências subjetivas, porquanto existem maus espíritos, tanto quanto existem espíritos bons. E também há experiências espúrias. Na Bíblia, portanto, é onde encontramos a nossa única autoridade. Pois bem, é obviamente importante que nos aproximemos da Bíblia de uma maneira correta. É mister que comecemos a concordar que a mera leitura das Escrituras não basta por si mesma. É possível lermos as Escrituras de uma maneira tão mecânica que disso não derivemos qualquer benefício. Eis a razão pela qual penso que precisamos agir com cautela diante de toda espécie de regra e regulamentação na questão da disciplina, na vida espiritual. É coisa recomendável lermos diariamente a Bíblia, mas tal exercício pode ser bastante sem proveito se meramente o fizermos com a finalidade de dizermos que costumamos ler a Bíblia todos os dias. Advogo ardosamente os esquemas de leitura bíblica, mas temos de cuidar para que, no uso desses esquemas, não nos contentemos em apenas ler a porção diária e então nos afastemos das Escrituras sem pensar e sem meditar.
Isso pode ser algo inteiramente inútil. Nossa abordagem da Bíblia é uma atividade que se reveste de vital importância. Ora, a própria Bíblia nos ensina quanto a isso. Você, por certo, está lembrado da famosa observação do apóstolo Pedro, no que tange os escritos do apóstolo Paulo. Diz Pedro que nesses escritos há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16. O que Pedro quis dizer é o seguinte: esses tais realmente leem as epístolas de Paulo? Não obstante, torcem-nas, deturpando-as para a sua própria condenação. Facilmente uma pessoa pode ler as epístolas sem ter se tornado mais sábio do que era antes de lê-las, em face das significações enxertadas pelo leitor das palavras de Paulo, tendo-as assim distorcido para a sua própria perdição. Ora, isso é algo que jamais deveríamos esquecer no que concerne a Bíblia inteira. Posso estar sentado com a Bíblia aberta à minha frente. Posso estar lendo suas palavras, avançando capítulo após capítulo, e, no entanto, posso estar tirando conclusões totalmente falsas das páginas diante dos meus olhos. Não há que duvidar que a causa mais comum de tudo isso é a nossa tendência de tão frequentemente nos aproximarmos da Bíblia armados de alguma teoria. Aproximamo-nos dela com essa teoria e assim tudo quanto lemos é controlado por tal ideia. Estamos perfeitamente familiarizados com essa atitude. Há um sentido verdadeiro em que se pode afirmar que qualquer coisa pode ser provada através da Bíblia. Dessa maneira é que têm surgido as heresias. Os hereges não foram homens desonestos, foram homens equivocados. Não deveríamos pensar que eles foram homens que deliberadamente quiseram errar e ensinar erros, pois eles têm sido alguns dos mais sinceros elementos que a igreja tem conhecido. Qual a dificuldade deles? A dificuldade deles tem sido a seguinte: desenvolveram alguma teoria a qual lhes pareceu especialmente atrativa, e então saíram a campo com essa teoria relativa à Bíblia, parecendo-lhes poder encontrar comprovações para ela por toda a parte. Se alguém ler meio versículo e enfatizar exageradamente algum outro meio versículo mais adiante, em breve parecerá estar comprovada uma teoria qualquer. Ora, como é evidente, precisamos estar sempre vigilantes a esse respeito. Nada há de tão perigoso como nos avizinharmos das Escrituras armados de alguma teoria, de ideias pré-concebidas, de algum conceito favorito e todo nosso, porque no momento em que assim fizermos, seremos tentados a acentuar em demasia algum aspecto da verdade e a atenuar em demasia algum outro aspecto da mesma verdade. Pois bem, esse perigo particular tende por manifestar-se na questão do relacionamento entre a lei e a graça. Esse pendor sempre ocorreu na igreja, desde os primórdios, e continua sendo uma realidade até hoje. Algumas pessoas
enfatizam de tal modo a lei que reduzem a nulidade do Evangelho de Jesus Cristo, juntamente com sua gloriosa liberdade, transformando-o em mera coletânea de máximas morais. Para essas pessoas, tudo é lei, não restando nenhuma graça. Falam tanto sobre o viver cristão, como algo que temos de fazer para que nos tornemos cristãos, que tudo se transmuta em legalismo puro, com o virtual desaparecimento da graça na vida cristã. Recordemo-nos, no entanto, que também é possível exagerarmos de tal maneira a importância da graça divina, às expensas da lei, que novamente o resultado seja algo que nem mais é o Evangelho do Novo Testamento. Permita-me oferecer-lhe uma ilustração clássica a respeito disso. O apóstolo Paulo, entre todos os homens, era aquele que tinha de enfrentar constantemente tal dificuldade. Nunca houve homem cuja pregação, com sua poderosa ênfase sobre a graça divina, tenha sido tantas vezes mal entendida. Você deve estar lembrando das deduções que alguns indivíduos em Roma e em outras localidades estavam extraindo das palavras dele. Estavam dizendo os tais: ora, em face dos ensinamentos desse homem, devemos praticar males para que a graça seja abundante, pois é claro que esse ensinamento nos leva a essa conclusão, e não outra. Paulo tem declarado: onde abundou o pecado, superabundou a graça, pois bem continuaremos no pecado para que abunde mais ainda a graça. Paulo, entretanto, replicava: de modo nenhum, e constantemente via-se obrigado a corrigir aquela opinião. Dizer-se que por estarmos debaixo da graça, nada mais temos a ver com a lei, e que precisamos esquecê-la, não corresponde às doutrinas bíblicas. Sem dúvida, não estamos mais sob a lei, e sim sob a graça. Todavia, isso não significa que não mais necessitamos observar os princípios da lei. Não mais estamos debaixo da lei, no sentido que ela nos condena. Ela não mais profere juízo condenatório contra nós. Não, mas compete-nos viver nos princípios fundamentais da lei e até mesmo ultrapassá-los. O argumento do apóstolo Paulo é que eu devo viver não como um homem que está sujeito à lei, mas como um liberto de Cristo. Jesus Cristo guardou a lei, viveu de conformidade com a lei, e conforme é frisado no próprio Sermão do Monte, a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. De fato, o Senhor Jesus não veio ao mundo a fim de abolir a lei. Cada i e tio da mesma precisam ser cumprido e aperfeiçoado. Ora, isso é algo que muito frequentemente percebemos haver sido olvidado nessa tentativa de se estabelecer a antítese entre a lei e a graça. E o resultado é que homens e mulheres com frequência ignoram completa e inteiramente a lei.